Salve. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Harold de volta, Paulo da engenharia, estamos voltando com as lives. A ideia é agora seguir para o próximo assunto, que é ajustes de conjuntos de rolos, tá? Isso. A gente vai estar falando hoje a respeito desse assunto que é tão comentado nas fábricas de ração. É importante, né? É isso aí. E a gente escuta que tem vários clientes que fazem de várias formas, que na verdade tem uma forma. E o pessoal comenta em algumas maneiras que aprenderam no campo, que a gente vai comentar aqui também. E os resultados, né? Você fazer de um jeito, de outro. E os pontos que você pode causar problema e pode sair ganhando na sua fábrica aí de ração também, né? Como energia, qualidade de pellets, enfim. Esse assunto ele é bem vasto e ele influencia vários pontos do seu processo. Por isso que a gente dá tanta importância. Muitas pessoas falam, pô, mas você vai abordar ajuste do conjunto? Sim, é um tema que influencia muito o desempenho das fábricas de ração e é por isso que a gente está fazendo essa live a respeito dele, tá bom? Isso aí. Quer comentar alguma coisa, Paulinho? Só antes do Paulinho comentar alguns pontos que a gente preparou. Lembrando que se vocês participarem com a gente, mandem seu e-mail, passem o contato da sua empresa. A gente vai estar disponibilizando um material técnico a respeito de ajuste dos conjuntos de rolos, tá? Ele fala tudo sobre os pontos importantes para vocês estarem checando na máquina, pontos relevantes nesses ajustes. Tem algumas fotos e demonstrativos práticos de ajustes, tá? E peças que a gente vai comentar agora também, como eixo excêntrico, enfim, outros componentes que fazem parte de um bom ajuste aí do conjunto de rolo, tá bom? Então, esse material a gente vai estar disponibilizando para vocês. Manda o e-mail, manda o contato, a gente cadastra e dispara semanalmente o assunto para vocês, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho agora a respeito do ajuste, tá? Paulo, o que a gente encontra hoje em campo aí de ajuste? O que a Freeze, na verdade o cliente quer saber o que a Freeze recomenda de ajuste de rolo hoje? Perfeito. Então vamos lá. O ajuste com de rolo, gente, ele é crítico para uma boa operação da pelletizadora. Porque onde se começa a se formar o pellet. É a junção ali da matriz na capa de rolo que começa a fazer a pressão para a formação do pellet. Então acho que o ajuste mecânico assim, da pelletizadora mais importante é uma boa pelletização. Por quê? Porque o rolo ele não pode estar muito afastado, porque senão você vai ter a ração vai começar a deslizar na matriz, você não vai ter uma boa pressão ali da capa de rolo agindo para começar a produção do pellet. E ao mesmo tempo ela não pode estar muito justa, porque aí você começa a ter um grande atrito de metal contra metal, da matriz e da capa de rolo. O que isso vai acontecer? Você vai ter um grande desgaste da capa de rolo e da matriz, principalmente da matriz, tá? Isso quando ele tem um ajuste muito apertado, muito né, Paulo? apertado, um ajuste muito apertado da capa de rolo na matriz. Com isso que acontece? A capa de rolo vai começar a amassar os furos da matriz, vai começar a desgastar muito rapidamente o escalhado da matriz e vai começar a fechar os furos. Reparem isso que o Paulo está falando. Olha a primeira foto, se vocês separarem aqui, ó. Mostra bem o escariado, né? O pessoal da fábrica de ração está acostumado aí. Nessa foto aí não tem nem mais escariado. Você ficou sem o ângulo de entrada, né, pessoal? Olha lá, Exato. 60, 40 graus, que seja a matriz que você usa. Sem esse ângulo de entrada, você vai ter dificuldade de pelletizar. Sua amperagem vai subir. Você vai ter uma baixa produção. Baixa produtividade, tonelada da hora. Uma alta amperagem, entupimento dos furos também. Exato. Tudo isso influencia, tá bom? Exato. E qual é o ajuste que nós recomendamos hoje? Nós temos aqui um apelido de toca ou não toca, tá? Que é o contato com as partes mais elevadas da matriz. O que nós fazemos então? É aquele ajuste quando você está rodando, a matriz está rodando. Você tem, vamos pensar que são 2 rolos. Você tem 2 ou 3 rolos, seria o mesmo princípio. Então você dando um giro completo na matriz, a capa de rolo vai dar um toque na matriz quando ela der um giro completo. Então você vai dar um giro completo, a capa de rolo vai dar um toque na matriz. Esse é o
ajuste o ajuste ideal para pelletização, porque você não vai ter um rolo afastado que vai complicar a pelletização, né? Não vai ter a ração ali deslizando na pista da matriz, e ao mesmo tempo você não vai ter um ajuste muito forçado acontecendo o amassamento dos furos. É isso aí. Paulo, tem uma pergunta aqui, ó, o pessoal mandou, o Brandão: o que pode ser quando a ração está queimando e dando rebarba no pellet? Ô Brandão, quando você fala que a ração está queimando, provavelmente, a gente não pode afirmar, tá? Mas provavelmente você já está perdendo esse cariado. Sim. Ou já perdeu, na verdade. E o seu ajuste do rolo provavelmente é isso que o Paulo falou. Você deve estar com os rolos travados, totalmente encostados na matriz. Então você acaba elevando muito a temperatura. Exatamente. E consequentemente queimando o pellet, tá? Isso é uma consequência. Queimar pellet quer dizer que o processo já tem alguma coisa desalinhado. Muito indica, a gente nota muito, né, Paulo, no mercado, quando tem queima de pellet, algum problema ali nos componentes diretos com a matriz, tá? Então ou é capa de rolo, ajuste, pode ser um pouco defletor, então você tem que ficar atento, tá? Você consegue ver muito isso pelo estado da matriz. Exato. Se for uma matriz nova, 0 km, vamos dizer assim, pode ser o ajuste do rolo, talvez esteja muito afastado, não está conseguindo compactar e pelletizar, talvez esteja muito apertado, também pode acontecer a queima. Agora, se tiver em final de vida útil, muito provável pode ser o escariado da matriz. Não tem mais o escariado ali formado, não está acontecendo a passagem da ração para dentro da matriz, já está acontecendo a queima. A queima, principalmente, é quando você não consegue expulsar o pellet da matriz. Aí ela começa a ficar dentro do furo ali, com a alta temperatura da matriz começa a queimar. Simplesmente isso é a queima do pellet dentro da matriz, tá bom? É isso aí. Se tiver mais dúvida, pessoal, manda aí que a gente vai tratando com vocês, tá bom? Ao vivo, não tem problema não. Vamos lá. Em seguida também nós temos aqui uma peça muito importante para o ajuste dos rolos, tá? Que é o segmento de ajuste. Uma das peças principais, tá, pessoal? Isso. Que é o segmento de ajuste. Segmento para máquinas com ajuste manual, toda pelletizadora, pelo que eu conheço, tem o seu segmento de ajuste. Toda pelletizadora. Exatamente. Essa peça aqui, tá? Essa parte aqui, onde você consegue ver um entalhado, depende. Tem eixo excêntrico que tem entalhado, tem eixo excêntrico que tem uma engrenagem, tá bom? Que é montada exatamente aqui no segmento. O segmento ele serve para quê? Ele serve tanto para você ajustar a capa de rolo na matriz, quanto para você fixar, tá bom? O ajuste. É para essas duas funções que ele serve. O segmento de ajuste é muito importante a salientar matéria-prima e o formato dele, tá? O segmento de ajuste, ele como um pino de segurança, é uma peça para você, vamos dizer assim, uma peça para você quebrar, é uma peça para quebrar se você tiver algum tipo de problema. Exato. É como se fosse o seu... ponto frágil. Isso, é como se fosse o ponto frágil para qualquer tipo de problema que você tiver na máquina, como um pino de segurança, tá bom? Por quê? Vamos pensar que você está produzindo na sua pelletizadora. Por algum motivo entra um metal solto, um pedaço de parafuso, alguma coisa entre a matriz e a capa de rolo. Esfera de rolamento, pessoal, parafuso, cadeado, chave, a gente já viu de tudo, né? Exatamente. O que acontece? Entrando isso, com certeza ele vai travar entre a matriz e a capa de rolo, tá? Isso é fato. Fazendo isso, a máquina por um todo vai travar na hora, porque você vai ter ali a peça que caiu entre a capa e a matriz. O segmento e o pino de segurança, eles têm o seu ponto frágil, nesse caso aqui é mais essa curvinha aqui, e o material também, que isso aqui é bronze, tá? Que são frágeis, tá? E com isso quebra e a máquina em si ela gira em falso. A capa de rolo ela vai cair, vai sair o ajuste da capa de rolo e o parafuso vai sair da matriz e da capa ali e vai girar em falso. Mesma coisa em relação ao pino. Isso. O pino você tá lá na parte traseira da pelletizadora, ela que faz a junção
do eixo oco com o eixo principal. Quebrando o pino de segurança, o eixo... Você desarma a máquina. Exatamente. Né? O eixo principal, ele vira, tá? Então, a máquina ela vira em falso e você não quebra componentes importantes. É isso aí. Como o eixo principal, o eixo oco, matriz, que são componentes caros da máquina. Nesse caso, o que vai quebrar? Vai quebrar, por exemplo, um segmento de ajuste ou um pino de segurança, que são peças muito, muito mais em contas do que essas outras peças que eu dei como exemplo. É isso aí, pessoal. O que o Paulo está comentando, fazer uma observação. A gente vê muito nas visitas em clientes, pessoal usando esse aqui, esse segmento de ajuste de aço comum, tá? Isso. Assim, dá para operar normal? Sim, dá. Tem vários clientes que operam dessa forma. O ponto é o seguinte, como é um aço normal, caso houver um esforço excessivo por conta de alguma queda, algum problema na máquina, o aço comum ele vai se romper também, provavelmente, e vai cair na matriz e na capa. Como ele é um aço comum, a dureza dele, a liga dele é diferente, então o impacto vai ser muito maior na matriz. É quase certo que a matriz quebre, tá? Assim, o de bronze tem essa facilidade, que caso houver essa ruptura dele por conta desse esforço excessivo, ele vai cair e não vai quebrar a matriz, ele vai amassar a matriz, mas não vai quebrar ela, porque ele é mais mole, bronze é mais mole que o aço comum. Por isso que a gente tanto recomenda para os clientes, não usem segmentos de ajuste de aço, usem de bronze. Aí a pessoa fala, bom, mas é um pouco mais caro. Sim, é mais caro, mas a gente está falando de quanto? 100, 150, 200 reais. Se você quebrar uma matriz, você perde uma matriz de quanto? 8, 10, 15, 20, 50 mil reais. Então assim, custo-benefício não vale a pena, peça de reposição não vale a pena, tá? Perfeito. Além disso também tem um ponto de ruptura do aço, tá? Também. Que o de bronze, a máquina em si, ela é projetada para o segmento ser de bronze, tá? Então ele tem o seu ponto de ruptura para quebrar e não afetar a matriz eixo principal ou eixo oco. É isso aí. Se você colocar no lugar do bronze um aço 1045, o aço que for, o ponto de ruptura dele é mais elevado. Então, um metal solto que cai na máquina, onde o bronze ia quebrar, o aço talvez não quebre. E Exato. Com isso você pode ter quebra de uma outra componente importante, menos o do seu segmento. Já teve cliente até que já solicitou pra gente uma peça dessa temperada, para ter uma ponto de ruptura maior ainda. Hoje nós alinhamos com o cliente, a gente explica para ele e a gente não faz isso, porque não é algo bom para ele, é algo ruim, tá bom? Exato. Bronze normalmente, outro ponto, é feito para máquinas de pequeno e médio porte, tá? Máquinas de grande porte, por exemplo, de 500 cavalos, normalmente o segmento ele é feito em aço, tá bom? Só que ele já tem o seu ponto ali de menor, como eu te falei, é calculado isso. Então ele já tem o ponto ali frágil dele para quebrar, mesmo sendo um aço 1045, porque é uma máquina grande, é grande a potência dela, então o aço 1045 vai tranquilamente. Isso aí. Em máquinas pequenas não, tem que ser bronze, tá bom? Isso aí. Tudo é em relação ao projeto da máquina. Tem que ver qual é o projeto da máquina, tá bom? Para isso aqui acontecer, não quebrar componentes importantes da máquina. Outro ponto outro ponto também. Não reforçar a estrutura do segmento, tá? Além do material, não reforçar. Já foi solicitado também para a gente reforçar, aumentar, por exemplo, a espessura do segmento para dar mais resistência para ele. Tudo isso interfere para ele não quebrar em um possível problema que possa ocorrer, tá bom? Então, tanto a estrutura, tanto o material quanto a estrutura do segmento tem que se manter conforme o projeto original da máquina. Lembrando, pessoal, quebrar é uma segurança para você. Exatamente. Na máquina, não é ruim. Isso. Às vezes as pessoas falam, pô, quebrou, perdi a peça. Sim, você perdeu uma peça de 250, 300 reais. Melhor ela quebrar do que os outros componentes, né? Então a gente precisa sempre fazer essa ponderação. Se essas peças estiverem quebrando frequentemente, não é problema da peça. Vocês precisam achar qual é o problema da máquina que está fazendo essas peças quebrar com tanta frequência. Exato. Isso que é mais importante. Isso aqui é uma defesa para vocês, não é um problema, tá bom? Exato, é isso aí. Em relação a ajustes de rolo, outro ponto importante também.
Quando a capa está dentro da matriz, tá? A capa de rolo, as faces da capa, ela sempre tem que estar dentro do canal da matriz, tá? É outro ponto muito importante também. A capa de rolo nunca deve estar afastada para frente ou para trás, sempre as faces entre os canais. Se a face da capa estiver em uma das flanges laterais da matriz, isso pode quebrar a matriz, tá bom? Muitos casos mesmo, não são corriqueiros do cliente montar a capa de rolo afastada, né? Não está ajustada ali entre os canais, tá trabalhando em cima da face e ocorrer a quebra da matriz. A matriz ela não é feita para isso, tá? Não é feita para resistir a esse tipo de esforço, tá bom? Então tomem cuidado, faces da capa sempre dentro do canal, tá bom? Exato, é isso aí. Então o ajuste adequado dos rolos vai te proporcionar, eu até fiz um aqui no nosso material técnico para enviar para vocês. Então os 3 pontos principais, tá? Ele dá um aumento da vida útil da matriz e capa de rolo, tá? Isso é primordial. Se você tiver um ajuste muito forçado da capa de rolo na matriz, você vai ter um desgaste excessivo das duas peças, tanto da capa quanto da matriz. Se você tiver um desgaste muito excessivo dessas duas peças, olhe o seu ajuste do rolo. Vê se não está muito forçado, vê se a capa de rolo não está girando 100% com a matriz, tem que ser só em um ponto. Toca, não toca, isso. Pessoal? Tem que tocar, parar. Deu uma volta à matriz, tocar, parar. Deu uma volta à matriz, tocar e parar novamente, tá bom? Não pode a capa de rolo rodar 100% com a matriz. Esse ajuste está muito forçado, exato, tá bom? Aí você vai ter um desgaste muito excessivo da sua matriz e capa. Vou fazer uma observação importante que o Paulo está comentando. Aí o pessoal fala, pô, mas para todos os materiais peletizados você trabalha com toca ou não toca? Cuidado, pessoal, para a grande maioria, isso, tá? Tem uma minoria aí que a gente sabe, tem contato com os clientes e participa de startups, enfim, acompanha no campo, que você precisa trabalhar com a capa de rolo justa. Principalmente de biomassa. Principalmente biomassa. Se você vai pelletizar pinos, eucalipto, acácia negra, tem outros tipos de madeira, alguns tipos de ração micropellet, também tem que tomar um cuidado. Ração de camarão, ração de peixe, alguns tipos, poucos, você precisa trabalhar com essa capa encostada, mas é a minoria. Então, para a grande maioria que vai pelletizar ração de aves, bovinos, equinos, enfim, tudo que não for esses 2 pontos que eu comentei para vocês agora, tem que trabalhar com a capa no sistema toca ou não toca, tá bom? E lembrando, nunca muito afastado também, senão você monta aquela cama na matriz, né? E acaba gerando mais força que você precisa fazer para pelletizar. Tá? Lembrando novamente, quanto mais ajustado, maior o desgaste, tá bom? Exato, é isso aí. Tomar cuidado com isso aí. Outro ponto também, maior produtividade, menor dificuldade operacional e tempo perdido, tá bom? Principalmente quando você tem um ajuste ali afastado. O tempo perdido e a dificuldade operacional que você tem é muito grande, tá bom? E também o desgaste uniforme da fase da furação da matriz, tá bom? Isso aí, pessoal. Isso é um ponto muito importante. Então, o procedimento de ajuste, rapidamente aqui que a gente pode falar para vocês. Tá bom? Quando você você montou a matriz, capa de rolos novos, tá bom? Sempre ajusta ao máximo ali a capa de rolo, que a capa comece a girar junto com a matriz, tá bom? Sempre com a máquina parada, tá? Nunca a máquina trabalhando, isso é perigoso para vocês, tá? Para a operação, então sempre máquina parada. Essa é uma prática que a gente já acompanhou muitas vezes, pessoal. Perigosíssimo. Sim. Fazer ajuste de rolo, qualquer ajuste na frente da máquina com a máquina rodando. Exatamente. A gente já viu isso mais que uma vez e isso é altamente perigoso, porque qualquer coisa que você colocar lá e travar, você pode até chegar num acidente muito grave, tá? Então, assim, não recomendamos de maneira nenhuma e não é necessário. Nenhum equipamento pelletizadora é necessário a máquina estar rodando. Não precisa. Ajuste, faz toda a regulagem com ela desligada e depois faz o start, tá? Nunca fazer com ela rodando, que isso pode virar um grande problema, tá? Exatamente. Então, você ajusta ao máximo possível as capas de rolo e vem aos poucos com o segmento, né, que vai estar montado ali no segmento no eixo excêntrico.
Você vai afastando aos poucos com os parafusos, né? Normalmente é 2 parafusos que ficam aqui no segmento. Você vai ajustando até ficar no ponto que eu falei. Matriz girando, vamos lá, 360 graus. As duas capas, elas têm que tocar em apenas um ponto. Então você está aqui, você começou a rodar. Tocou a capa de rolo, parou. A capa parou, a matriz deu uma volta. Voltou naquele ponto que tocou, tocou de novo. Parou, tocou a capa de rolo, tá bom? Ela dá um leve giro a capa de rolo, pessoal. Dá um leve giro. Leve giro, tá? Isso é o ajuste ideal. Aí tocou, tá com esse ajuste, as duas capas, você aperta o segmento, deixa ele bem fixo e verifica se ele está mantendo o ajuste. Outro ponto importante, entalhado. O segmento de ajuste vai desgastar como qualquer outra peça da peletizadora, tá bom? Verifica se os dentes não estão tão muito desgastados, verifica se não tem folga ali no segmento em relação ao eixo excêntrico para manter a fixação do conjunto de rolo, tá bom? Qualquer folga que você tem aqui, você vai ter folga no seu ajuste do conjunto de rolo. Tem folga no conjunto de rolo, você vai ter o afastamento do seu conjunto de rolo, tirando o ajuste que você fez toca ou não toca, entendeu? Então, verifica se não tem desgaste tanto no eixo excêntrico quanto no segmento de ajuste. As duas peças, o entalhado ali que você vai montado um no outro, tem que estar com ajuste bem fixo, tá? Não pode ter muita folga ali. Tem folga, você vai perder o seu ajuste, vai afastar e você com certeza vai ter problema de peletização, tá bom? Com certeza, é isso aí. Outro ponto importante, vou até virar aqui de costas para vocês entenderem. Matriz rodando no sentido horário, tá bom? O ajuste da capa tem que ser no sentido anti-horário. Exatamente para se cair um metal solto, vai quebrar o segmento de ajuste e a capa vai cair para baixo. Nunca ajustar a matriz e a capa de rolo e o conjunto de rolo no mesmo sentido, no sentido horário. Matriz sentido horário, ajuste dos dois conjuntos no sentido anti-horário. Para qualquer tipo de problema, ela quebrar o segmento e o rolo cair. Exato. Matriz é bem difícil, tá? Mas matriz que está girando no sentido anti-horário, os dois conjuntos têm que estar ajustados no sentido horário, tá bom? Sempre ao contrário. O ajuste do rolo sempre ao contrário da rotação da matriz. Isso é beleza? Importante, pessoal, o que ele está falando. Isso poucas pessoas têm esse conhecimento, tá bom? Isso. Ele está cantando essa bola aí porque é uma informação rica para vocês que vai ajudar muito vocês. Isso. A ter Essa problema. informação tem no nosso material, tá bom? No nosso manualzinho que a gente fez para vocês. Isso é importante porque se cair o metal solto e você estiver com ajuste no lado errado, pode ter segmento de ajuste, pode ter pino de segurança, pode ter o que for. A capa ela não vai cair, vai travar toda a sua operação ali, vai quebrar alguma peça importante aí da sua operação, tá bom? Isso aí, pessoal. Então sempre no sentido anti-horário, sempre no sentido oposto ao sentido de rotação da sua máquina, tá bom? É isso aí. Como eu falei, sempre tomar cuidado, sempre fazer o ajuste com a máquina desligada, tá bom? Nunca com a peletizadora ligada. Que mais? E também qualquer ajuste com a máquina em movimento é extremamente perigoso. Podem resultar em acidentes pessoais com lesões permanentes, tá bom? Então, principalmente vocês, gerente, a parte aí superiores, né, do pessoal da operação, tomem cuidado, tá? Não deixem os operadores fazerem qualquer tipo de ajuste na máquina com ela em movimento. Sempre com a máquina parada, tá bom? É isso aí. Não permita isso porque pode acontecer algum acidente chato por conta de um deslize desse, tá bom? Lubrificação também, tá? A gente fez uma live semana passada sobre a graxa, né? Isso, com o Albert, né, pessoal? Isso. Ele vai estar aqui na sexta-feira para fazer mais uma aí com a gente. A gente vai novamente fazer essa live, que é muito importante, tá bom? A graxa, conjunto de rolo é extremamente importante, porque você tem vários componentes ali dentro do conjunto de rolo, rolamento, que precisam ter uma lubrificação constante, tá? É isso aí, vida útil, né, pessoal? Lembra aquilo que o Albert comentou e na sexta-feira ele vai reforçar com vocês, tá bom? É um dos pontos mais importantes. Graxa, qualidade da graxa e quantidade de processo de lubrificação, quantas vezes você utiliza ela dentro de horas, tá bom? Isso aí é chave para você ter sucesso.
Tá bom? Isso aí. É isso aí. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando hoje esse assunto, conjuntos de rolos e ajuste dos conjuntos de rolos. Sexta-feira a gente vai ter uma live, então não percam, com um assunto graxa nos conjuntos de rolos, mas aí vai ser um assunto técnico a respeito de graxa. Qualidade de graxa, os pontos importantes que vocês precisam ter para operar o conjunto de rolo da melhor forma possível, tá bom? Lembrando, mandem um e-mail para a gente no freeze@freeze.com.br ou vendas.ai@freeze.com.br, tá bom? Mandem o contato, a gente disponibiliza o material para vocês. Vocês vão estar assistindo esse vídeo no Instagram, no YouTube. Então essas plataformas têm nosso contato. Se precisar, entre em contato com a gente pode marcar uma visita com o nosso técnico, com a engenharia e até comercial, tá bom? O material a gente vai estar disponibilizando no final dessa semana, tá bom? Fechado? Qualquer dúvida, tá aí nossos contatos e a gente está à disposição, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Abraço. Tchau, tchau. Encerrar o vídeo.